Indisciplina. Salve, salve ouvintes, que é o professor João do Cursinho Livre da Norte. Estamos aqui com mais um episódio do programa Indisciplina, na Rádio Comunitária Cantareira 87,5, na Brasilândia. Estamos nos principais agregadores de podcast e no canal do YouTube do Cursinho Livre da Norte. Então, busca lá, Cursinho Livre da Norte, podcast Indisciplina e nos escutem. Hoje nós vamos falar sobre uma produção audiovisual, um filme aí que está tendo grande repercussão, está disponível aí nas grandes mídias, né, em plataformas de streaming. Muita gente aí já deve ter visto ou já deve ter ouvido falar, gerou muito debate e muita associação com a situação que a gente está vivendo no Brasil, mas não só no Brasil. Se a gente olhar para outros países como Estados Unidos, até mesmo Hungria, a gente está vivendo coisas parecidas aí, que é o filme Não Olhe Para Cima, Don't Look Up, do diretor McKay. O diretor Andy McKay, ele é mais conhecido pelos filmes de humor, ele é conhecido como humorista. Mas nesse filme, enquanto diretor, ele trabalhou uma questão muito interessante, que é ao mesmo tempo uma sátira política, mas também uma crítica que está muito associada com os tempos que a gente está vivendo de negacionismo. Então, no episódio de hoje do programa Indisciplina, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse filme e também vai levantar algumas questões, alguns debates que estão sendo postos ali, que eu acho que poderiam ser melhor abordados ou que poderiam trazer uma profundidade mais interessante para a gente refletir sobre o mundo, refletir sobre a grave situação política, econômica e sanitária que a gente vive. Então o filme tem vários acertos, tem elementos muito bons, eu gostei particularmente do filme, né? Eu ouvi muita gente falando que não gostou, que não sei o que lá, que aquilo outro. Eu achei um filme legal, um filme que está circulando bastante, muita gente está vendo e que está trazendo temas importantes, então isso eu acho que é um ponto positivo, está chegando em muita gente. Mas também não vou deixar de fazer meus apontamentos aqui em coisas que o filme poderia trazer com mais profundidade ou até mesmo, do meu ponto de vista, alguns erros, né? Alguma forma que o filme apresenta determinados assuntos que o foco na verdade poderia ser outro ou deveria ser outro, certo? Então é isso, gente, sintoniza aí que o nosso bate-papo hoje vai ficar bem interessante. Bem, o filme primeiramente é uma produção norte-americana. O diretor Adam McKay é um diretor, roteirista norte-americano. O elenco conta com pessoas muito conhecidas, como Leonardo DiCaprio. Também a gente tem uma atriz que é protagonista, Jennifer Lawrence, também muito conhecida. E o filme consegue mesclar um pouco de sátira política com ficção científica em torno de um enredo que, resumindo aqui para vocês e dando já um spoiler para quem não assistiu, é um grupo de cientistas, aparentemente numa universidade não tão renomada, que estão sendo orientados ali pelo professor que é feito pelo Leonardo DiCaprio. E uma dessas estudantes, a Lawrence, ela descobre um cometa que está vindo para a Terra. E por meio de alguns cálculos, os astrônomos ali chegam ao resultado de que o cometa vai colidir com a Terra e vai gerar uma extinção do nosso planeta. Bem, dado isso, o que eles fazem é alertar as autoridades competentes, eles ligam diretamente para a NASA e aí depois disso levam para presidente dos Estados Unidos, leva para a maior autoridade nacional essa informação do cometa. Bem, e aí a trama gira em torno disso daí, né? Desde os conflitos para conseguir acessar essas camadas da burocracia,
os jogos políticos, as relações de poder que estão em cima daquele fato, que estão enredadas com aquele fato do cometa, como a política vai se moldando aos interesses dos partidos ali em jogo, né? Aparece no filme que em breve vai ter uma eleição legislativa e aí a presidente prefere aguardar até tomar uma posição. Quando ela toma a posição, ela busca angariar todo um marketing político de sair em defesa não só dos Estados Unidos, como do planeta. Então esse ponto aqui é um ponto muito interessante, né? Porque vai mostrando como uma descoberta científica está relacionada com relações políticas e relações de poder, os partidos ali, os jogos de interesse, e de como tudo tem que ser adaptado pensando num projeto de governo, num projeto político de determinado partido. Bem, aí além disso, no meio de tudo isso, os interesses ficam gritantes, ficam evidentes de que o fato do cometa estar chegando não significa muito se ele não estiver relacionado com as cartas políticas do jogo. Então a gente começa a ver como aquele fato vai sendo disputado politicamente, né? Grupos que vão dar uma leitura para o cometa, grupos que vão dar uma leitura distinta, né? E aí ao mesmo tempo a defesa dos astrônomos de que o cometa está vindo, uma medida tem que ser tomada o mais rápido possível. Então a gente vê esse choque ou essa relação talvez conflituosa, talvez tênue, talvez ambígua entre ciência, política, ciência, Estado, que é um tema muito interessante, bacana, que eu vou pensar com vocês aqui mais pro final, quando eu falar da minha posição e da minha leitura sobre o filme. Mas resumidamente é isso. O filme é sobre um cometa, a descoberta de um cometa que está vindo para o planeta Terra e vai colidir, se eu não me engano, num período de 6 meses, né, do momento da descoberta até a colisão, 6 meses. E que ele apresenta o fato de extinção do planeta. Então, bem, pelo menos assim como ele é relatado. E aí mostra todos os trâmites desses astrônomos, de correr atrás, explicitarem o que está acontecendo, tentarem convencer as autoridades, tentarem convencer a mídia, ganhar visibilidade na mídia também, para que as pessoas escutem. Então é um tema posto aí que relaciona muito também com o que a gente viveu e vive ainda, né? Nesses mais de 2 anos de pandemia, né? A gente pode lembrar aí no final de 2019, quando a pandemia, o vírus da Covid foi mapeado em Wuhan. Hoje em dia já tem alguma certa divergência na ciência, onde ele surgiu, né? Mas ele foi mapeado em Wuhan, na China. Todos os alertas das autoridades científicas, né, sobre o perigo que ele significaria, sobre o impacto dele na população, principalmente pensando nos países mais pobres, nos países do sul global, ou como a gente chama da periferia aqui do capitalismo, e o Brasil fica dentro dele. E alertando, né, para as necessidades de os estados, né, tomarem uma posição em defesa da saúde, em defesa da sociedade, nesse momento de pandemia, né? Então, dá pra gente fazer muitos paralelos vendo essa questão do cometa com o que a gente vivenciou, principalmente no começo de 2020, que foi quando chegou a pandemia aqui no Brasil de fato, e a forma com que as autoridades, tanto estaduais, municipais e federais, e vejam bem, aqui eu não estou simplesmente falando do Bolsonaro, Dória tem sua parcela de culpa, o Bruno Covas, ex-prefeito também. Então é doido a gente pensar como essas questões políticas trouxeram um impacto significativo para esses mais 600 mil mortes que a gente tem hoje, né? Muitas coisas poderiam ter sido sanadas se não estivessem interesses eleitoreiros e de marketing político envolvido em toda essa disputa pela pandemia, que era um fato. A pandemia estava aí, a gente estava vivendo a pandemia e
muitas mortes aconteceriam como aconteceram, né? E hoje a gente entende que muitas mortes poderiam ter sido evitadas, né? Se não houvesse uma demora na vacina, se houvesse um sistema público de saúde mais forte, mais presente, se investimentos massivos do Estado tivessem sido feitos. Enfim, uma série de posturas também relacionadas a auxílios, a necessidade de auxílio emergencial para a população que precisava sair cotidianamente para trabalhar, né? O home office ele foi restrito a uma camada muito pequena da população que possui certos privilégios de renda, de classe, que puderam fazer um home office seguro, né? Grande parte da população que não tem registro em carteira, que vive na informalidade, não tinha essa possibilidade de ficar trabalhando online, ficar trabalhando de casa. Tinha que sair aí, se expor no seu cotidiano para correr atrás do pão de cada dia e sustentar aí a si mesmo e a família, né? Então, também a gente tem que pensar isso, né? A saída pro trabalho, a exposição durante a pandemia, muitas vezes não foi uma escolha das pessoas, mas uma necessidade econômica de subsistência, que o governo não deu muita atenção, né? E depois de longos meses pensou um auxílio emergencial, que infelizmente também não acessou todo mundo, muita gente não tinha possibilidade de acessar esse auxílio por uma série de motivos, entre eles a própria necessidade de um aplicativo ou de um CPF ativo, né? A gente sabe que tem muitas parcelas da população que não tem acesso a esse tipo de coisa, que não é considerado cidadão por conta desse tipo de documento ou por conta desse tipo de acesso. E também arbitrariedades, como simplesmente a pessoa precisar, mas ter seu pedido de auxílio negado. Enfim, temas aí que a gente viveu e que a gente sabe como se deram aqui no Brasil. Bem, então vejam bem, né? Logo de cara o filme já coloca essa questão, como eu falei pra vocês, da relação entre ciência e política, ciência e Estado. Um outro ponto muito bacana, muito interessante que o filme coloca é também como a mídia corporativa, a mídia burguesa, os grandes jornais, enfim, toda a grande mídia aí trata os assuntos de relevância nacional, de extrema importância. E não só como também esses assuntos são tratados, mas quais são os assuntos que atingem e tocam a população, né? Quais são os temas que dão visibilidade, que dão likes, que dão compartilhamentos, que causam buchicho, que causam alvoroço, que causam polêmica nas redes. Então é muito interessante no momento que esse astrônomo, que é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, vai até uma emissora televisiva para contar a descoberta, né? Que na verdade não é uma descoberta nada feliz, é uma descoberta assustadora. Ele e a Laurence vão numa emissora para contar, e aí lá eles percebem que as pessoas dali não têm noção nenhuma do que está sendo contado, da gravidade do que essa notícia significa. A emissora encara como uma notícia positiva, como uma descoberta de um planeta, como uma coisa bacana, interessante. E aí eles se veem numa situação, né? E é importante colocar que eles vão na emissora depois da presidente dos Estados Unidos ter negado tomar alguma ação por conta da eleição legislativa, o interesse que ela tinha nessa eleição, para não causar um boom antes disso. E que ao chegarem na emissora, colocam eles num mesmo programa que estava ligado com escândalo sexual, primeiro, e com outro caso de duas personalidades famosas no mundo pop que haviam se separado há pouco tempo e que ali no momento da gravação retomam uma relação, né? Houve até um pedido de casamento, enfim. A gente percebe então aí que, como fica evidente aí, a forma com que a emissora estava encarando a gravidade da notícia e a importância daquela descoberta científica. Bem, quando chega a vez dos cientistas falarem, os astrônomos, eles relatam e parece que o apresentador e a apresentadora não dão a mínima, né? Debocham ou tiram como se fosse motivo de piada aquela situação.
que eles estavam denunciando como uma coisa extremamente grave, uma coisa que necessitava de uma ação urgente e que o veículo da mídia ali serviria justamente para alertar a população, para fazer com que o povo tomasse conhecimento do que estava acontecendo e pressionasse as autoridades políticas para a resolução de algo, para a ação de solucionar. E isso é muito interessante para a gente, porque coloca em questão justamente o que é relevante e o que traz interesse, causa um grande interesse e comoção, né? Hoje, por exemplo, eu fico pensando muito no caso do Big Brother, e talvez isso que eu fale gere uma polêmica, mas eu acho que é um ponto interessante para a gente pensar, porque o Big Brother para mim é um entretenimento como qualquer outro, né? Da mesma forma que assistir um jogo de futebol ou ver um filme de comédia, enfim, eu não coloco numa hierarquia de entretenimento. Para mim é um entretenimento como qualquer um e que toda pessoa de alguma forma acessa algum entretenimento. Não tem como a gente viver na realidade crua do nosso cotidiano o tempo inteiro, sério, pensativo, encarando as coisas como elas são, né? Acredito que seja uma necessidade humana essa questão de se entreter com alguma coisa que está para além da nossa realidade, ou que nos causa um certo conforto, uma certa diversão. A questão que eu acho problemática, eu acho uma viagem, é as pessoas querendo fazer análise sociológica, análise política do Big Brother. Por quê? Porque não é só um contexto que é extremamente controlado, mas é um contexto que é previamente pensado para gerar determinados tipos de polêmica, determinados tipos de buchicho. Então tudo que acontece ali já foi previamente pensado pelas equipes de marketing. Pessoas selecionadas já foram selecionadas a partir de polêmicas que poderiam surgir. É um ambiente extremamente artificial, mas que lida com polêmicas da vida real, certo? Então, eu não acho que é interessante fazer análise sociológica e política de um contexto desse, porque é uma bolha criada, é um contexto artificial criado. Um outro ponto que eu acho bem problemático é que o BBB paute uma discussão política ou uma agenda política. O BBB é um programa de entretenimento. Ele não tem que pautar politicamente nada, não tem que pautar ação de coletivos, ação de movimentos, não tem que pautar o discurso político, não tem que pautar o que a gente vai estar conversando, né, em termos de ação política, porque ele não tem relevância nenhuma o que acontece ali dentro, certo? Ou a relevância que tem foi justamente estimulada para que acontecesse, mas que no dia a dia a gente vê que as coisas acontecem de outra forma. Então esse ponto do BBB pautar ou dar os temas que a gente deve discutir politicamente é uma armadilha. Uma armadilha que inclusive é pensada pela Rede Globo e que gera muito dinheiro para a Rede Globo. Basta a gente olhar aí para as campanhas que eles fazem para os assinantes, acompanhe 24 horas de BBB, né? Veja todos os detalhes que acontecem ali dentro. Isso gera um lucro violento e uma audiência violenta pro programa, né? Então não à toa que aí na pandemia, quando a gente estava num momento de isolamento, num momento de restrição de circulação, a Globo pensou justamente em colocar isso para que atraísse uma audiência significativa, né? Sem contar que existe um esvaziamento de questões que são profundamente importantes e que tem uma maturidade, tem uma importância política, tem uma trajetória histórica, né? Como questões de debate sobre raça, desigualdades raciais, racismo, questões de gênero, machismo, misoginia, ou questões relacionadas aos debates sobre transexualidade, expressões de sexualidade ou relacionadas a minorias sexuais, enfim, são temas profundamente importantes que a gente deve discutir, mas com profundidade, né?
com respeito, com cuidado, sempre pensando as possibilidades de ação política para aquele tema, e não da forma com que o BBB pauta para atrair audiência, criar uma polêmica ali, que sabe que toca em assunto profundo, né? Em assuntos profundos, mas que não são aprofundados por conta da dinâmica do programa, mas que geram uma certa repercussão, certo? Então é não ter respeito, né, com os assuntos, não ter cuidado, e não entender que aqueles temas não surgiram agora, aqueles temas têm a ver com muitas lutas, muita gente que se dedicou para lutar sobre aquilo, para pautar aquele tema. Muita gente morreu, muita gente foi presa, muita gente foi encarcerada. Enfim, são temas que envolvem muitos anos aí de resistência dos grupos minorizados e que deve ser tratado com a devida seriedade, não num programa para virar likes ou para se transformar em um programa pop que gera polêmicas para atrair engajamento, né? Então esse também é um ponto. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque essa cena dos astrônomos indo falar da descoberta do cometa tem a ver com isso também, com a forma que a certa mídia esvazia os conteúdos que são relevantes, os conteúdos que poderiam ser abordados de forma interessante, e como essas mídias têm um poder de acessar a população, né? Basta a gente olhar para, por exemplo, o Jornal Nacional e Horário Nobre, né? Como ele acessa muita gente e como outros temas ali poderiam ser abordados, poderiam ser trabalhados com certa seriedade, mas não é do interesse político do canal, não é do interesse político dos financiadores. Então esse ponto aí que o filme traz também diz muito respeito à nossa realidade, né? E também a influência, né, que influenciadores digitais, youtubers tem nesse meio, a implicação que isso acarreta, né? Porque a partir de um momento que um determinado youtuber, um determinado influenciador vira formador de opinião ou conta com uma rede de seguidores muito grande, massiva, ele tem muita responsabilidade sobre aquilo que ele está dizendo. Não é simplesmente ele falando para 2, 3 amigos, certo? Da mesma forma, mesmo se fossem para 2, 3 amigos, tem certas coisas que não são ditas, tá? Não devem ser ditas, devem ser tratadas com cuidado e com respeito. Mas a partir dos momentos que eles se tornam figuras públicas, é uma outra visão sobre eles recai, né? Recai outra visão sobre eles e eles devem encarar aquilo de outra forma. Então esse ponto que o filme traz é muito interessante sobre essa, entre aspas, imbecilização da mídia, né? Como a mídia torna assuntos fúteis com o intuito de gerar engajamento, gerar audiência, e que acaba se resumindo a esse objetivo, né? Pegar assuntos sérios, assuntos que são delicados e tornar em assuntos ridículos, em assuntos que vão engajar as pessoas, mas por esse lado de transformar em piada, né? Transformar algo engraçado quando na verdade não são. E aí isso nos leva ao tópico talvez central, talvez não, o tópico central do filme, que é o negacionismo. Negacionismo que a gente, quanto brasileiro, já viveu e vive muito. Esse negacionismo da pandemia, esse negacionismo da vacina, esse negacionismo até mesmo de fatos históricos como o Holocausto, como a tortura na ditadura. Enfim, parece que depois que o Bolsonaro foi eleito, o bueiro saiu, né? Saiu uma galera que estava escondida ali nos porões, nos bueiros, e começou a achar que a opinião dele era relevante, e que discurso de ódio era liberdade de expressão, e que atacar o outro, defender o extermínio do outro é liberdade de expressão. E aí o filme traz essa ideia do negacionismo em torno do cometa. O título do filme, Não Olhe para Cima, tem a ver com um jargão negacionista que é ecoado ali por uma parcela da população ao descobrir ou ao pegar o fato do cometa, né? Então, enquanto os cientistas, os astrônomos falam olhe para cima,
para visualizar o cometa, porque em determinado momento do filme é possível olhar para o céu e ver a cauda do cometa em direção ao planeta Terra. A reação contrária desses grupos negacionistas é falar justamente ao oposto, é falar não olhe para cima, ou seja, negar, né, que o cometa representa um risco, mas ali a gente percebe um outro interesse em jogo, que é o interesse de um capitalista, que eu não vou me lembrar agora o nome dele, mas é uma figura de um senhor que trabalha com tecnologia de ponta. Logo no início do filme ele desenvolve um celular que consegue mapear todos os seus sentimentos, as suas sensações e trabalhar para melhorar isso. Então, vamos supor que hoje eu tô triste. Eu tô triste e eu não preciso dizer absolutamente nada pro celular, porque o celular vai conseguir captar aquilo e logo em seguida vai fazer alguma coisa, vai me transmitir um vídeo, me mostrar um meme. Ele vai agir de tal forma a sanar aquela minha tristeza, a melhorar aquela minha tristeza. Então logo no início do filme esse capitalista, esse empresário apresenta essa nova tecnologia e apresenta como uma solução para o mundo contemporâneo, né? Dizendo que a gente não vai mais precisar de psicólogo, que não vai mais ter necessidade de terapia. Aí ó, que maravilha, hein? Já vou poder largar minha terapia aqui, as minhas terapeutas. Não sei se elas vão gostar muito, né? Mas pra mim vai ser bom aí. E aí esse capitalista, esse empresário tem um papel central ali no filme, né? Porque quando o cometa tá vindo, o governo dos Estados Unidos, o presidente, prepara uma ação para quebrar aquele cometa em várias partículas para que ele não tenha o mesmo efeito na Terra. Então toda uma operação é montada, o governo dos Estados Unidos angaria todo um capital político, um marketing político em torno daquela jogada, cria também um herói para aquela ação. E no determinado momento que aquela ação está ocorrendo, aparece esse cara, esse empresário, e desmantela aquela ação com o argumento de que a equipe de cientistas dele descobrem que o cometa carrega pedras, né, minérios essenciais que podem gerar um lucro milionário. Então, olhem só, o cometa vindo, na perspectiva desse empresário, é visto como uma oportunidade de rendimento, uma oportunidade de lucro. Gente, olha a proximidade que isso tem com a nossa pandemia. Olha os ricos, na verdade, os bilionários brasileiros de 2020 para 2021 subiu de um percentual de 40% para 65%. E isso quem está dizendo não sou eu. Isso quem está dizendo não é o Cursinho Livre da Norte. Isso quem está dizendo é a própria revista Forbes, que é uma revista justamente voltada para esse público milionário, para o comércio de luxo, para o mercado de luxo. Então o que não foi senão oportunidades para essas pessoas, a pandemia, né? E essas pessoas que eu digo são bilionários, não estou falando a pessoa que ganha ali seus 5 mil por mês, que tem o seu carro ali, está financiando um carro, um apartamento, não estou falando disso, estou falando bilionários, certo? É aquela população que é 1% a 5% da população mundial que domina a maior parte da riqueza do mundo. É essas pessoas que eu estou falando, certo? Então a pandemia, a crise, criou oportunidades para essa galera. Ou até mesmo se a gente olhar para o contexto do Rio aí, no Rio de Janeiro, vocês devem ter acompanhado das OSs, das empresas que gerem os hospitais públicos lá. No meio da pandemia a gente ficou sabendo de vários casos de corrupção envolvendo as OSs, né? Essas empresas aí que administram um equipamento público, um hospital público, que são obrigados a fazer a gestão, né, a administração, e que na verdade eram muitas vezes nomes laranjas, ou estavam envolvidas em várias corrupções de pegar orçamento público. Enfim, para alguns setores aí da burguesia, né, a pandemia
significou maiores margens de lucro. Até mesmo a Prevent Senior, teve o escândalo da Prevent Senior, né? De que muitos pacientes estavam com seus dias contados de forma racionalizada pela Prevent. Então a Prevent analisava o que era rendimento, o que era custo, como otimizar, isso lidando com vida humana, né? Então teve gente ali que tinha possibilidade de viver, que teve aparelho desligado por uma questão monetária, certo? Isso a gente ficou sabendo pela pandemia da CPI, pela CPI. A CPI virou um grande circo, né? Teve muita coisa ali nada a ver, não deu em nada e tudo mais. Mas acho que esse foi um aspecto importante, interessante, para a gente descobrir o que aconteceu com a Prevent Senior nessa pandemia. Tiveram vários relatos nesse sentido, né? De como uma empresa privada, né, que guiada aí pela lógica do lucro, mas trabalha com um serviço essencial que é a saúde, e ainda mais no contexto de pandemia, lidou com as vidas humanas, certo? Com seus clientes, entre aspas, que já é um termo um pouco curioso quando a gente pensa em saúde como uma necessidade básica, né, como um direito humano, mas enfim, isso é um tema para um outro episódio. Lidou com seus clientes e tudo que veio à tona, né, como médicos e médicas eram coagidas a receitar kit Covid, então também como a Prevent Senior aí estava ligada de maneira muito íntima com essa rede de negacionismo que não só é brasileira, e que a gente descobriu que tinha interesses econômicos por trás do negacionismo, não era só um engajamento, uma mobilização ideológica, né? Não era só que as pessoas acreditavam, mas tinha um interesse financeiro, um interesse econômico, né? Das grandes produtoras e produtores da cloroquina, estavam associados também a figuras relacionadas com o Trump ou ao exército brasileiro, que produziu milhões de estoques de cloroquina para nada, porque a cloroquina não serve de nada para a pandemia. Para a Covid não serviu de nada, né? Isso está mais do que provado. Tem gente que inclusive tomou o negócio e morreu, ou contraiu outros tipos de doença, como afetou o fígado. E como então isso tinha um interesse econômico no fundo também, né? Então a gente viveu essa experiência, e vive, né, na verdade, essa experiência do negacionismo na pandemia. Parcelas ainda da população que não tomaram vacina, e é que é curioso, né? Porque parecia que tinha muita gente que não ia tomar vacina, muito negacionista, né? Mas o que acontece é que esses negacionistas são negacionistas até a vírgula ali, né? Eles não vão muito pra frente, não. Ou seja, o discurso mantém negacionista, mas a vacina tá tomando, né? Esses dias saiu uma reportagem no Intercept, que é um jornal aí que tem umas matérias muito interessantes, falando do caso de uma cidade, se eu não me engano, era em Santa Catarina, não me lembro se era Santa Catarina, Paraná ou Rio Grande do Sul, enfim, mas sul do Brasil, que foi uma cidade pequena, que votou mais de 80% em 2018 no Bolsonaro, e que grande parte da cidade era negacionista, né? Só que quando começou a vacinação, o pessoal foi se vacinar, né? Então, tomaram as vacinas e continuam com o discurso negacionista, né? Então é muito curioso a gente ver aí também o que significa esse negacionismo, né? Negacionismo até aqui, né? Eu vou até aqui. Quando aperta meu calo, opa, aí já não. E mostra a falácia do discurso negacionista, né? Então se a galera acredita nesse discurso, não tome vacina. Façam igual o Olavo de Carvalho aí, né? Não era a grande referência do bolsonarismo, olha, de fato ele não tinha tomado e faleceu recentemente. Era o ideólogo do bolsonarismo, que morava nos Estados Unidos, mais de 70 anos. Sejam coerentes, então, defendam o negacionismo e não tomem a vacina, certo? Enfim, gente, é um ponto que o filme traz muito importante pra gente pensar a nossa realidade também. E a relação é com o capitalismo, né? A figura desse empresário é muito curiosa, muito curiosa. Como ele tenta ganhar em cima de uma desgraça humana, de um risco para a humanidade, né?
como o lucro de fato não tem uma postura ética, não tem uma postura moral. Se puder ganhar, eu vou ganhar, né? Independente do que seja. A minha linguagem, meu objetivo é o dinheiro. Bem, gente, então esse primeiro bloco aqui eu trouxe um pouco do filme. Tem muito mais coisa, tem muito mais abordagens. Como vocês puderam ver também, eu não estou fazendo aqui uma análise artística ou técnica do filme, né? Nem tenho competência para isso, né? Então eu não vou discutir dramaturgia, não vou discutir atuação, não vou discutir parte técnica. O que eu estou trazendo aqui é uma reflexão política, sociológica, antropológica, para a gente pensar os pontos que o filme está trazendo, está levantando. E como do meu ponto de vista é importante, é um filme bom pelos temas que levanta, não necessariamente pela forma com qual levanta. Mas ele aponta alguns temas e a gente pode, né, conversar. A gente que é educador pode trabalhar em sala de aula, pode trabalhar em nosso bairro, pode chamar o vizinho, nossa, vamos conversar aqui, tal, sobre tal ponto, sobre tal assunto, né? Com nossa colega de sindicato ou com aquele amiga do Grêmio, do centro comunitário, né? Do centro estudantil, enfim, do coletivo. A gente pode conversar um pouco sobre esses assuntos aí que a gente viveu muito perto e vive ainda muito perto, né? Então agora, no próximo bloco eu vou fazer então um pouco de uma crítica, né, ao filme também, e dos pontos que o filme poderia ter abordado, ou poderia ter trabalhado de forma melhor, ou até mesmo as questões que eu não concordo como foram abordadas, ou que eu tenho outra leitura. Certo, gente? Então é isso, continua sintonizado aí na Rádio Cantareira 87,5 em Disciplina. Até já. Bem, gente, então como eu disse pra vocês, agora eu vou fazer um bloco de críticas, né, uma análise mais crítica aí do filme, sempre numa perspectiva sociológica, política, antropológica. E eu vou começar falando primeiro de um aspecto de gênero que ficou muito marcado pra mim no filme, que é o elemento das mulheres, da Laurence enquanto astrônoma, do lugar dela ser escutada, ou enquanto uma pesquisadora jovem, uma pesquisadora mulher, não ter o mesmo respaldo, não ser ouvida, até mesmo ser taxada como louca, uma coisa que aparece no filme, né, como histérica. Então esse tem um aspecto do gênero que eu acho que dessa forma, de certa forma, o filme trabalha isso bem. Porém, tem um outro lance em relação às mulheres, que é a esposa do astrônomo, do Leonardo DiCaprio, que ela aparece como uma figura idealizada, né, enquanto uma figura materna, cuidadora dos filhos, enquanto ele sai para denunciar e para alertar sobre a vinda do cometa. Ela permanece no ambiente doméstico, depois o DiCaprio, quando consegue determinada visibilidade por conta do seu primeiro depoimento naquele veículo de comunicação, no jornal, ele trai a esposa, né? Também é uma questão pra gente pensar, né? É uma relação monogâmica, onde ele é casado, tem filhos, então ele trai a esposa com uma apresentadora. E aí existe toda uma construção, né, em torno da esposa do DiCaprio, desse astrônomo, que é uma mulher do lar, que é uma mulher que foi traída, mas ela se mostra um pouco apática, entende a situação, né? Então tem toda uma construção aí também do mito em torno dessa mulher.
e que mais pro final do filme, né, quando o DiCaprio passa por uma outra situação, que essa apresentadora deixa de estar com ele, né, ele retorna para casa, né, retorna a ver a sua esposa. E aí ela recebe ele de braços abertos, deixa ele entrar. E é toda uma cena bem dramática também, porque são minutos antes da extinção, né, da colisão aí do planeta com a Terra, porque a tentativa do empresário em minerar o cometa não dá certo. Ela falha, ele pega um jatinho, vai embora junto com essa apresentadora, junto com a presidente dos Estados Unidos, na verdade. E aí ele volta então para casa dele, em Michigan, se não me engano, em Michigan. E aí a esposa, numa cena muito dramática, recebe ele entra e eles começam um jantar com todo um grupo de pessoas, né? Com a Lawrence, com o outro cientista da NASA, com os filhos, enfim. Todo um grupo. Então também é um olhar que a gente tem que ter, né? Como principalmente essa... Deixo 2 pontos. As mulheres na ciência, né? Então, o que implica ser mulher e ser cientista e fazer ciência, né? Como isso se dá em meio a um ambiente majoritariamente masculino, ou que tem uma idealização do que é um cientista, que é homem, branco e tudo mais. E aí o que isso implica para a produção da ciência dessas mulheres, como essas mulheres são escutadas, qual é a relevância do que elas publicam, do que elas pensam. E aí por outro lado também a gente pensa essas 2 outras mulheres, né, que é a apresentadora de TV e essa esposa do Leonardo DiCaprio. Esse é um ponto, né, que eu acho que é um ponto importante para a gente pensar sobre essa ótica de gênero, que em determinados momentos, para algumas figuras o filme aborda, para outras não, né? Um outro ponto interessante tem a ver com uma ideia, que é uma ideia de certa forma colonial e antropocêntrica, né? Ou seja, que toma o ser humano como centro da Terra, como centro do universo, de achar que a vinda de um planeta destruiria a vida de um cometa, destruiria a vida no planeta. Ou seja, essa vida no planeta é sinônimo de vida humana. E humana nessa forma que a gente entende o humano, né? Provavelmente, ou cabe a gente pensar, se esse cometa extinguiria todas as vidas, né? Provavelmente as formigas continuariam existindo, por exemplo, ou outros tipos de vida ainda existiriam com a chegada do cometa. Então isso é um ponto interessante, porque coloca em xeque essa centralidade que o ser humano adquire sobre o seu entorno, sobre o resto das vidas animais, né? As vidas vegetais, e de como tem a ver com uma mentalidade colonial, uma mentalidade que está muito atrelada também a uma superioridade de determinada raça, né? Então, se a gente olha para a experiência, por exemplo, de povos originários, povos indígenas no Brasil, vamos pegar o caso dos Krenak. Os Krenak entendem que montanhas, né, têm vida, montanhas têm nome, montanhas são parentes, certo? Então isso nos traz outra dimensão do que é estar vivo, do que é vida. E aí eu acho que esse filme não consegue dar conta de abordar isso, né? Ele traz o extermínio e o fim do planeta como o fim da vida. E a vida como sinônimo de vida humana. Então acho que esse é um ponto aí pra gente considerar e não reproduzir uma mentalidade antropocêntrica e colonial que desconsidera todas as outras possibilidades de vida não humana, vida de animais, vida para além também dos animais, né? Como a própria natureza, né? Eu acho que são questões importantes para a gente romper com essa mentalidade.
é pensar o que uma antropóloga chamada Anna Tsing fala sobre o mais que humano, de como essas entidades mais que humanas, como por até mesmo bactérias, esse tipo de coisa, tenham uma ação na Terra, uma ação no antropoceno que é significativa, né, e é produtora de mudanças também no universo. Então tem todo um processo aqui que vai para além do humano e que não se resume ao humano, que é desconsiderado no filme. E aí, para finalizar, né, esse bloco aqui, por fim, que é o ponto em relação à própria ideia de ciência, que é um ponto polêmico, mas vou tentar desenvolver meu argumento, que eu acho que é importante para a gente pensar. Que é o seguinte, muito se falou também no nosso contexto brasileiro, aí principalmente nesses dois últimos anos, sobre a ciência, a pandemia, a necessidade de defender a ciência. No filme aparece isso também, né? Diante do negacionismo, a necessidade de reafirmar, defender e preconizar e falar para os outros sobre a ciência, sobre como a ciência conhece, né, no processo de conhecimento, como ela produz uma verdade, né, como ela acessa os fatos. E isso nos leva a primeira coisa é entender o contexto, né, que a gente está, que é um contexto que, diante do negacionismo, diante de gente falar que a cloroquina salva, que a vacina vai matar, que não existiu ditadura também, o equivalente vale pensando para ciências humanas. No meio dessas pessoas é fundamental e é importante a gente defender a ciência como uma estratégia política mesmo, né? Politicamente a gente tem que fazer isso, a gente é obrigado a fazer isso. Falar, não, a ciência não está dizendo isso, a ciência está dizendo que a cloroquina não cura, a ciência está dizendo que a vacina não mata, a vacina salva vidas, né? A ciência está dizendo que tem que usar máscara. Então é necessário combater esses discursos negacionistas, pensando nessas relações aí com a conjuntura, nessas relações de força. Mas isso tem uma outra questão que a gente tem que considerar, que é a seguinte: a ciência, ela não é neutra, certo? E eu acho que muitas vezes esse argumento político de defesa da ciência, que, como eu falei, é fundamental, é importante, a gente esquece também de fazer uma autocrítica, ou uma crítica a essa ciência com C maiúsculo, a ciência como a verdade, a ciência como a única forma de conhecer a realidade. E qual que é o problema aqui? O problema é que quando a gente defende essa ciência com C maiúsculo como o único meio de acesso à verdade, a gente desconsidera todas as outras formas de conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento indígena, de acessar determinado fato, o conhecimento de religiões matriz afro para conseguir acessar determinada realidade. Enfim, outras formas de conhecer que não passam por essa lógica da ciência ocidental, né? E como muitas vezes essa ciência coloca essas outras formas de conhecer como menores, como menos importantes, como menos relevantes, por não compartilharem de certos pressupostos, não são verdadeiras, né? Não são relevantes, a gente não tem que considerar. E aí isso a gente olhar para a história serviu para várias coisas, né? O próprio colonialismo teve muito esse embasamento, né? Aquela ideia da medição de crânios, né? Foram coisas, a ciência foi instrumentalizada politicamente, a ciência foi disputada politicamente, ou seja, foi usada para um projeto político, para um interesse político. Não existe uma ciência que está fora dessas disputas, certo? Não existe uma ciência que está fora da política. Do mesmo jeito que não existe uma ciência neutra. A ciência não é construída de forma neutra. Os consensos científicos, né? Então, que a gente entende como um consenso da comunidade científica,
também é forjado por disputas políticas, né? E eu acho que essa dimensão a gente nunca pode perder, né? A gente tem que sempre entender também como a ciência tem a ver com disputas interiores, com produções de verdade, com produções de consenso, né? Tem um antropólogo bem famoso chamado Lévi-Strauss. Foi um antropólogo francês que viveu no Brasil durante um bom tempo pesquisando as populações ameríndias, que ele dizia em um livro, assim, comparando a ciência, né, essa ciência com C maiúsculo ocidental, com a forma de conhecimento dessas populações indígenas, ele dizia o seguinte, que as populações indígenas também fazem ciência, só que fazem uma ciência do concreto. Ou seja, ele aproxima, ele cria uma similaridade, ele faz uma analogia de como essa ciência ocidental com C maiúsculo produz verdades, né? Ou seja, a forma com que ela opera e testar, né? Da ideia do empírico de ser testado na realidade. Ele vai mostrar como as populações indígenas faziam isso também em torno do conhecimento botânico, em torno do conhecimento da natureza, dos conhecimentos dos animais. Então, como por exemplo, os povos indígenas foram conhecendo que determinada planta servia para tal coisa, ou que determinado animal poderia ser comido, ou que determinada erva servia para tal coisa, enfim, foram conhecimentos que foram adquiridos com o tempo por meio de uma série de testes, né, de usos, de acertos e erros, e que isso era muito semelhante, né? Ele não fala que é igual, semelhante, equivalente à forma de conhecer da ciência. Só que a ciência, por mais que se aproprie desses conhecimentos indígenas, né? Então muita coisa que a gente vê com remédio, com medicação, tem raízes aí nos conhecimentos indígenas sobre ervas, plantas e tudo mais. A ciência não acredita a eles, né? Não acredita aos povos indígenas, a descoberta de determinado povo. A ciência incorpora, né? Como se fosse uma coisa dela. Então é muito interessante também olhar para esse exercício que a ciência faz e trazer esses conhecimentos dos outros, mas que ela hierarquiza, né? Coloca a ciência como maior do que esses conhecimentos, por mais que se baseie e pegue coisa deles, né? Então esse ponto aqui também o filme de certa forma não trata, que é trazer a ciência como veredicto final, né? Ciência como a verdade, ciência como a única forma de conhecer, né? E aqui, gente, eu não estou falando de Olavo de Carvalho, que era o astrólogo que defendia determinadas coisas. Não estou falando desse tipo de cara que é falacioso, que é mentiroso, que é uma falcatrua. Mas eu estou falando de populações reais que produzem também formas de conhecimento, né? Ou, por exemplo, também os sertanejos, né? O conhecimento que os sertanejos adquirem do território que eles vivem. As populações quilombolas também, o conhecimento que elas produzem nos quilombos, nos campos, né? Os ribeirinhos têm um conhecimento ali que não está passado pela ciência, mas está passado pelo que o Lévi-Strauss chama de ciência do concreto, de uma experiência prática que também tem a ver com teste e erro, com empirismo, né? Que são exercícios também que a ciência faz. Então esse é um ponto que o filme não trata, eu vi pouca gente comentando sobre isso, né? Teve muita gente falando do filme, muita análise, muito comentário, muito debate, e esse eu, se eu não salvo engano, não vi em lugar nenhum. Então, eu acho que é um aspecto para a gente considerar também, e isso, como eu disse para vocês, não implica a gente deixar de defender a ciência, mas defender também, né? Entender a conjuntura que a gente vive, que é necessário defender, mas também ter um olhar crítico em relação a ela, né? A gente não pode tomar de barato, tomar como neutro, tomar como solução, né? Porque a ciência também implica em várias coisas complicadas, em disputas.
Até mesmo, né, se a gente for olhar para a nossa realidade, agora pensando no estado de São Paulo, como é curioso, né, porque a gente está tendo muitas mortes, mortes nem tanto quanto o auge da pandemia, mas mortes significativas, 1.000 mortes no Brasil para mim é muito, né? Muitos países já parariam por conta disso. Mas o contágio em alta, né? Contágio em alta e ao mesmo tempo o governo do estado a todo momento dizendo, reafirmando que está com a ciência, que está com a comunidade científica, que estuda e que ouve os profissionais da saúde, enfim, todos os cientistas, mas você não vê uma postura que de fato condiza com isso, né? Então você percebe também como esse uso da ciência aí está sendo instrumentalizado pelo interesse político, né? Porque você tá defendendo a ciência e tudo mais, mas né, pera, tá tendo contagem alta, tá tipo, e aí, né? Qual é a postura? Enfim, acho que são questões também para a gente considerar e para a gente pensar como a própria ciência é utilizada politicamente ou como ela está enredada com disputas e meios disputas, né? O que a gente entende como ciência hoje é uma coisa, o que a gente pode entender daqui a uns anos é outra. O regime de escravidão também muitas vezes, a superioridade de uma raça branca muitas vezes foi usada no sentido da ciência, né? Então é o cuidado que a gente tem que ter aí para pensar esses usos e para problematizar um pouco a concepção que muitas vezes está passando batido aí nos noticiários, na mídia, até mesmo dentro no circuito de esquerda ou na produção de pensamento, na produção de conhecimento sobre a ciência. Bem, gente, esse episódio foi então sobre o filme, né? Não Olhe Pra Cima. Tem muitas outras entradas, muitas outras abordagens. Acho que é um filme que dá pra gente conversar longamente, tem muita coisa interessante. Mas o que eu queria só pincelar aqui pra vocês, alguns temas que eu achei interessante. Eu vi 2 vezes o filme e esse exercício foi bacana, porque a primeira vez que eu vi tive uma percepção, li algumas coisas. Quando eu fui assistir novamente eu tive uma outra leitura, né? Conversei com alguns amigos e amigas. E deixo a recomendação do filme, é um filme bacana para ver, é um filme que dá para conversar bastante, para trabalhar em sala de aula. E espero que vocês tenham gostado. E tamo junto, até o próximo episódio. Forte abraço aí.